Isso a partir de agora, né? Nossa transmissão já está sendo gravada. Tá? Inicialmente, boa tarde a todos. Tá? Hoje se inicia o segundo dia, né, do GT de Cooperativismo e Economia Solidária. E os participantes, né, o pessoal da apresentação, quem tem artigo tem um tempo estimado aí de 10 a 15 minutos, tá? Podendo aí extrapolar um pouquinho, quando já estiver no final, assim, a gente sempre vai orientando a questão do tempo. E o pessoal de resumo expandido, ele tem até 10 minutos também para fazer a sua apresentação. Conforme nós organizamos ontem, o pessoal vai apresentando e as dúvidas, perguntas, sugestões, né? Deixamos para o final, tá? Caso o participante vá para outro GT para apresentar trabalho em outra sala, né? A gente pode enviar depois algumas considerações ou vai estar gravada, né? A nossa discussão depois no final. Ele pode também estar assistindo ou mesmo ele pode retornar para participar desse fechamento, tá? Segundo a nossa escala hoje aqui de artigos, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos, tá? Então, talvez algum artigo que não foi apresentado ontem surge aí, e aí a gente vai dar essa possibilidade me parece que no GT de ontem ficou uma apresentação faltando, né, no GTB, tá? Mas vou dar início aí a palavra ao Marcelo. Marcelo, você tem aí, agora são 1h32, você tem aí seu tempo para você fazer a sua apresentação. Boa apresentação, Marcelo. Muito obrigado, Rafael. Boa tarde a todos. Boa tarde especial ao professor Dirceu. Vocês me desculpem, mas eu não estou conseguindo ver aqui a projeção para mim, aqui não sei o que aconteceu, mas não tem problema, isso não vai desmerecer aqui. O trabalho que nós trazemos aqui, então, à discussão, ele se intitula Democracia Empresarial, a cooperativa como empresa democrática e vetor de desenvolvimento regional sustentável. Ele é de minha autoria, com a participação da Flávia, da Márcia e da Paula. E a gente traz a exposição aqui para vocês no GT. Então, o recorte que a gente faz aqui a título da apresentação do artigo, né? Então, a ideia, a importância e a ideia do que a gente pretende trabalhar nesse artigo, ela passa pela seguinte forma. A cooperativa, ela tem um sistema democrático de discutir as suas tomadas de decisões, as suas discussões todas que é através da Assembleia Geral. Embora ela possa ter aí uma diretoria eleita por determinados períodos, é a Assembleia Geral que é a responsável por toda essa discussão da cooperativa. E nesse sentido eu faço um recorte interessante de que a cooperativa que a gente busca aqui estudar nesse trabalho seriam as grandes cooperativas justamente por esse viés empresarial, que elas deixaram já daquela base principiológica da economia solidária, né? Então, uma cooperativa que já está aí num desenvolvimento mais voltado à parte empresarial, a gente pode citar, por exemplo, as agrocooperativas que nós temos da nossa região. Então, qual é o trabalho de ideia nosso? Que é chamar essas cooperativas à discussão no sentido de que essa democracia, uma vez posta dentro da cooperativa através da Assembleia, ela possa se tornar também uma forma de desenvolvimento regional. Né? Então, essa sistemática de desenvolvimento, essa sistemática de votação e através da Assembleia de participação e oposição do embate de ideias para aquilo que possa ser melhor até ao desenvolvimento da cooperativa, que isso possa ser transposto para o desenvolvimento regional. E, justamente, buscar esse desenvolvimento regional através ou melhor, alcançando assim a sustentabilidade, né? Sem deixar de nós observarmos o viés sustentável. Então, a nossa escolha, a nossa ideia de desenvolvimento, ela passa por essa ideia. Utilizar-se do conhecimento da democracia existente dentro das cooperativas para se buscar um desenvolvimento regional sustentável, né? Utilizamos com metodologia pesquisa bibliográfica, exploratória, né? Fizemos análise de artigos, né? E buscamos aí uma pesquisa mais aprofundada, então, sobre o tema. E para chegar no desenvolvimento dessa ideia, então nós partimos por algumas premissas, né? E a primeira delas, como referencial teórico,
nós fomos buscar a democracia, o desenvolvimento de democracia através de Robert Dahl, que ele traz a ideia, então, da poliarquia. O professor Dahl, ele é americano, né? Então, os estudos dele se desenvolvem lá através dos Estados Unidos, e a ideia central dele que é um procedimento de democracia, uma democratização. Então, ele fala da democracia como se fosse algo utópico, algo a se alcançar, e ele propõe, então, a poliarquia como forma de se alcançar a democracia. E nessa ideia de poliarquia, ele vem falar o quê? Ele vem falar justamente essa questão de oposição e discussão. Então, não só a possibilidade de nós elegermos, né, aquilo que é, né, o comum já para nós, a democracia, que nós já passamos por um momento agora muito recente da nossa história, né, não só então nós votarmos, mas nós efetivamente participarmos das discussões, nós efetivamente sermos ouvidos durante esse pleito de discussão e que as nossas ideias possam ser efetivamente levadas por aquele que está no governo. Então essa é a ideia da poliarquia, oposição e discussão de Robert Dahl. Traz ainda o artigo uma discussão acerca da cooperativa, da empresa, a responsabilidade econômica da empresa, né, no desenvolvimento do que a empresa tem que vir, né? Então a empresa é um organismo complexo, né, e traz aí uma série de discussões sobre as consequências e da responsabilidade econômica de uma empresa, e chegando então na discussão acerca da cooperativa como um vetor de desenvolvimento e sustentabilidade, né? Nós sabemos a ideia do desenvolvimento sustentável, né, economicamente viável, socialmente justo, ambientalmente correto, né, o triple bottom, mas a ideia de que nós trazemos isso junto com a empresa. Então, a empresa tem que buscar essa sustentabilidade, e a ideia do cooperativismo, ela se traz como sendo um grande vetor em busca da sustentabilidade, né? As premissas da cooperativa, as bases principiológicas da cooperativa permite que nós venhamos a chegar junto dessa ideia de um desenvolvimento sustentável. E dentro do desenvolvimento, faz-se, por último, um recorte acerca do desenvolvimento regional. Então, com a ideia de François Perrault, da teoria do desenvolvimento dos polos, ele propõe que nós tenhamos aí o que ele chama de uma indústria motriz, e que essa indústria motriz ela possa ser, então, capaz de desenvolver regionalmente um determinado local, a partir do momento que ela não tenha concorrência e que outras pequenas empresas, outros pequenos empreendimentos, então, estejam aptos a fornecer os mantimentos, fornecer a mão de obra, fornecer os insumos necessários para que essa empresa motriz, então, venha se desenvolver. Ela se desenvolvendo, desenvolve as demais empresas e, consequentemente, todo o entorno onde essa indústria motriz está instalada. Então, essa seria a teoria dos polos de crescimento de François Perrault. Bom, o que nós propusemos e alcançamos durante a nossa discussão? De que essa indústria motriz, então, para o desenvolvimento regional, fosse a cooperativa, e nós pudéssemos, então, através da cooperativa, alcançar esse desenvolvimento regional sustentável. E a cooperativa, ela traz, indiretamente, não é o seu viés, não é a sua proposta, mas ela, indiretamente, ela elimina a concorrência, né? Por quê? Porque eu tenho um determinado produto, o meu vizinho tem um determinado produto, o meu outro vizinho tem um determinado produto, e ao invés de nós competirmos entre nós vamos cooperar, vamos nos juntar para que nós venhamos a estarmos todos juntos produzindo a mesma coisa. Vamos tentar harmonizar esse produto, vamos tentar harmonizar um padrão de produção, e aí nós vamos colocar os nossos produtos como um produto cooperado numa marca só. Isso é a ideia da cooperativa. Isso também é a ideia do desenvolvimento através da teoria dos polos em François Perrault. Então, elas estão muito próximas, e na nossa região é muito, muito tranquilo de nós observarmos o crescimento que a cooperativa traz a partir da sua instalação e a partir da organização, e o nosso viés no agro nos permite fazer essa observação, né? Então, a cooperativa trabalhando junto com o homem do campo, né, dentro do seu desenvolvimento. Lógico, tem as suas mazelas, tem os seus problemas, né, mas olhando só
pela parte do desenvolvimento, né, técnico, né, econômico, a gente vai ver que é possível a gente alcançar. E a cooperativa traz no seu bojo, então, a questão da sustentabilidade. Isso faz, então, com que a gente consiga chegar numa conclusão ao final do trabalho de que é possível, através do sistema cooperado, através da democratização das decisões, de que nós venhamos alcançar aí um desenvolvimento regional e que, a partir dessas discussões que nós fazemos em cooperativa, em que os cooperados tomam através das assembleias, nós também possamos transpassar as fronteiras da cooperativa e implantar isso em sociedade, e nós termos uma participação maior do cooperado na sociedade e da sociedade como um todo na discussão das suas escolhas que vão adotar ao futuro. Seria isso a minha apresentação, Rafael. Ok, muito bacana, parabéns. Como você tem outro GT, né? Então a gente vai deixar as discussões para o final. Tá? Seria interessante você retornar para a gente poder discutir depois. O professor Disseu geralmente faz uma fala no final, né? Então é interessante depois você retornar para ter esse feedback, tá? Marcelo, boa apresentação. Tá? O nosso GT ele vai ser um pouco mais longo que os demais, provavelmente pelo volume de trabalho. Então, por isso que depois, de repente, você termina lá, volta aqui, a gente ainda vai estar. Ok? Perfeito. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa tarde. Pessoal, dando sequência, tá? Na ordem seria o Jefferson, mas ele não está. Cleiton, você gostaria de adiantar e apresentar o seu artigo? Sim, pode ser. Perfeito, Cleiton. A partir de agora, são 1h42, você tem a sua fala aí. Você pode compartilhar a apresentação com a gente e, na sequência, você já pode iniciar. Ok. Um minutinho aqui, porque não... Deixa eu tentar de outra maneira aqui, compartilhar a tela desse... Isso, a gente já apareceu já. Legal. Boa tarde a todos. Eu sou o Cleiton, sou aluno do mestrado aqui do BRS. Então, meu trabalho é a importância da cooperativa na comercialização dos produtos agroindustriais familiares. Um estudo de caso da cooperativa Coafasg, de Guaraniaçu. Então, esse trabalho foi um trabalho feito na disciplina do BRS mesmo, né? A gente fez uma visita em 2018, né? A gente fez a nossa pesquisa lá. E, enfim, a gente trouxe vou trazer algumas questões ligadas à cooperativa. A gente fez, na época, a visita nas agroindústrias e na cooperativa. Então, temos aí um pouco dos dois, tá? Então, o objetivo desse estudo consiste em analisar a importância da Coafasg para a comercialização dos produtos da agroindústria familiar de Guaraniaçu, como identificar os mercados que são acessados pela cooperativa. Então, basicamente, foram as duas frentes, né, os mercados que a cooperativa, então, acessa, né, e a importância, então, dessa cooperativa para essas agroindústrias. A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo e quantitativo, realizado nas agroindústrias familiares através da pesquisa de campo, onde foram visitadas todas as 43 agroindústrias do município, e tivemos êxito, então, em 28 delas, né, que a gente conseguiu levantar os dados.
Depois a compilação então dos dados foi no SPSS, né, que é um programa estatístico e que auxiliou então no desenvolvimento da pesquisa. E também então estudo bibliográfico e documental e uma entrevista então com a administradora da cooperativa, da qual faz então também para entender um pouco mais sobre como é feita a comercialização, histórico da cooperativa, associados e demais questões aqui que possam ser relevantes. Então, na revisão de literatura, a gente acabou, então, falando um pouco sobre a agricultura familiar, com base em Schneider, principalmente, né, que foi o principal autor. Mercados, então, também foi outro tema abordado, né, Gazola, Pleng, Rossi, foram os principais autores. E sobre as cooperativas, então, também esses autores com destaque para Pinho e Portucaria. Então, o que foi o nosso trabalho lá então? Né? Como é que, falando primeiro então sobre a cooperativa um pouco. Ela surgiu então no município de Guaraniaçu, através do apoio da Prefeitura Municipal, Senar, Senai, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UNOESP, Imater e as agroindústrias familiares então. Na época existia uma dificuldade muito grande para esses produtores comercializarem então esses produtos na feira que existia então no município. Então optou-se então em criar essas agroindústrias, né? No primeiro momento elas eram dentro das residências, dentro da cozinha da própria casa, né? Então foi a primeira forma de agroindústria que se tinha no município. Depois, então, se viu a necessidade de tirar dentro da casa e criar, então, propriamente a agroindústria. Então, principalmente com o apoio da Emater, né, que deu um apoio muito grande aí à Unesp, então, para legalizar, e todas as agroindústrias do município lá hoje tem sim, aquelas 43 agroindústrias que nós visitamos, né, que nós fomos vezes de 28, todas elas têm o SIM, que é a inspeção municipal. Mas, né, depois das agroindústrias estruturadas, então se teve um outro problema, que é a questão da comercialização, né, a escassez de mão de obra, né? Ou a pessoa estava produzindo, ou a pessoa estava lá na cidade, na feira, vendendo, né? Então, foi aí que então, surgiu então, a primeira associação, né, a FAMIG, né, Associação dos Agricultores Familiares do município de Guaraniaçu, que depois se tornou, né, por questões fiscais e contábeis, né, a comercialização, a COAFASG, então, Cooperativa de Agricultura Familiar Solidária de Guaraniaçu. Foi fundada em 2010. Ela hoje conta, então, com 2 funcionários contratados, que são mantidos pela própria cooperativa, e mais 2 funcionários que são cedidos pela Prefeitura Municipal. E além do incentivo, então, dos funcionários, né, a Prefeitura cede o espaço, o barracão lá é da Prefeitura, então ela cede esse espaço sem cobrança de aluguel, IPTU e algumas outras taxas aí, né, que eles têm esse benefício lá, para auxiliar a cooperativa. Aqui eu trouxe algumas fotos, né, lá do celeiro, né, que é o nome utilizado lá pela cooperativa, né, é como se fosse um grande supermercado, né, que vende basicamente os produtos da agricultura familiar, né. Vocês podem ver que tem uma diversidade muito grande de produtos, né, desde panificados, hortaliças, frutas, enfim, tudo que as agroindústrias conseguem produzir lá, eles acabam então revendendo nesse espaço que é o celeiro do agricultor. Então, né, um dos levantamentos que a gente fez, então, é a forma de como é feita essa comercialização, né? Então, começa lá nas agroindústrias, né, lá no produtor, que tem a agroindústria, que escolhe do que produzir, né, o que ele vai produzir, então, para revender. Depois é feita, então, a entrega na cooperativa, a cooperativa que faz, então, a venda desse produto e, na sequência, então, paga para o produtor o valor então, dessa venda, né? E nesse trabalho que a cooperativa faz, ela ganha um percentual, né, uma porcentagem sobre as vendas dos produtos. Lembrando que, mesmo sendo comercializado na cooperativa, quem faz o preço é o produtor, né? O produtor leva lá, a agroindústria então leva o produto, ela define o preço e a cooperativa faz a comercialização. Então, os níveis de comercialização das agroindústrias familiares de Guaraniaçu. Então,
para a gente entender, então, a importância da cooperativa, né, para as agroindústrias, então a gente buscou entender como é feita essa comercialização, né? Então, percebeu, eu sei que, né, através da nossa pesquisa, que 78% dos produtos comercializados pelas agroindústrias é dentro do município, né? Então, basicamente, o grande volume de vendas é dentro do município, 78%, 12,5% regional e apenas 9%, 9,38% a nível estadual. Da comercialização dos produtos, então, das agroindústrias de Guaraniaçu, né? A forma de vender, então, quais são os mercados aí, né? Então, 50,82% do que as agroindústrias produzem é vendido lá naquele espaço que eu mostrei a foto agora há pouco, que é a cooperativa, o celeiro, então, que eles costumam chamar. E mais um outro número que é interessante a gente levar em consideração, que são os 14,75% dos programas de governo, né, PNAE e o PAA, né, que é outra forma que na época era muito utilizado. O PAA hoje então perdeu um pouco de força, mas o PNAE ainda continua. Então são as duas principais maneiras de venda, e tanto então 50% da cooperativa como os 14% dos programas governamentais, ambos são comercializados na cooperativa. É utilizado a cooperativa para acessar então esses programas governamentais também. As conclusões do trabalho, né? Então a cooperativa Coafasg tem um papel fundamental no acesso aos canais de comercialização das agroindústrias familiares de Guaraniaçu. E conforme mostrou a pesquisa, 65,57% do que é comercializado, então, na cooperativa e nos programas, então, dos produtos produzidos pelas agroindústrias fazem a comercialização através da cooperativa, né? Então, 65% do que as agroindústrias, as 28 que a gente conseguiu, então, entrevistar, então, elas dependem e muito dessa cooperativa para a comercialização. Percebe-se que o maior entrave enfrentado pelas agroindústrias consequentemente pela Coafasg, é a legislação, né? Pois ela é limitante para atingir novos mercados. Como as agroindústrias têm apenas o sistema municipal de vigilância sanitária, assim, né? A comercialização formal pode ocorrer apenas dentro do município, né? Nada impede de pessoas de fora virem lá na cooperativa ou lá na agroindústria comprar, mas ela não pode vender nos outros municípios. Então, isso é um dos principais entraves ainda que existe lá para as agroindústrias poderem, ou a própria cooperativa poder, então, atender mais municípios ou uma região um pouquinho maior. Vale a pena ressaltar que a cooperativa não interfere nos valores dos produtos. Claro que o mercado acaba tendo um limite aceitável de valor e que limita os ganhos, né? Então, como eu disse antes, é o produtor que coloca o valor, claro, desde que esteja dentro de uma realidade aí de mercado. E quanto aos mercados, então, dois deles se destacam, né? As cadeias curtas e os mercados institucionais, né, que seriam as compras governamentais, né, a venda feita para o governo, e também as cadeias curtas, que é a comercialização, então, na própria cooperativa. Esse seria o nosso trabalho. Muito obrigado aí pelo espaço, pelo poder apresentar um pouco do nosso trabalho, e fico aberto aí para tirar dúvidas para vocês. Parabéns, Cleiton, muito bacana, tá? Bem legal o trabalho. A gente visitou lá, então eu sei do que você está falando, que a gente teve a conhecer Guaraniaçu. Muito legal, parabéns. Jéssica, você está pronta? Pode ser a próxima, Jéssica? Olá, posso sim. São 1h54, você tem a palavra aí, Jéssica, fica à vontade. Ok, vou colocar meus slides aqui, só um momento. Vocês conseguem ver os slides em modo apresentação? Isso, perfeito. Ok, então. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica. Esse trabalho, ele saiu dentro da disciplina do professor Dirceu, então, como um ensaio teórico, tá? Depois ele foi ajustado junto com os demais autores, Catiúcia, Elisiane, Glauci e Rafael. Então, ele trata dos modelos de cadeias curtas de comercialização a partir de uma revisão sistemática. Então, ele vem tratar sobre a piscicultura. Então, a piscicultura, ela possui um importante papel na economia brasileira
E o oeste do Paraná, ele é destaque com a produção de tilápia. Então, hoje, o oeste do Paraná, assim como já há alguns anos, ele vem sendo sempre colocado em primeiro lugar na sua produção. Então, a piscicultura, além dela ser importante, como eu disse, para a economia brasileira, ela também é importante em outros aspectos, como, por exemplo, para a própria agricultura familiar. Então, ela é uma atividade que vai contribuir tanto para a geração de emprego, como também para a renda, e acaba inimindo ou reduzindo, né, a questão da pobreza e da fome. Então, a partir disso, nós temos aí uma indagação, né? Quais os principais canais mercadológicos para a piscicultura e quais possuem o intuito de desenvolvimento local e regional. Então, tem-se como objetivo caracterizar as publicações que discutem sobre as cadeias produtivas da piscicultura. Então, partindo da fase de uma revisão sistemática, né, que tem a sua metodologia, então, desse estudo, então, delimitou-se aí, então, a utilização da base de dados da Web of Science, criou-se alguns critérios de inclusão e exclusão, que eu vou explicar um pouquinho após. A partir disso, buscou selecionar os artigos, aplicar os critérios de inclusão e exclusão, analisando, fazendo uma análise crítica e avaliativa dos artigos selecionados, fazendo-se uma síntese dos dados e apresentando os resultados. Então, os parâmetros de inclusão e exclusão para a seleção desses artigos se deram a partir dos descritores utilizados, né, como cadeia curta, a piscicultura e os mercados, dentro de uma limitação aí de 5 anos. Então, a gente queria analisar como estava a questão das cadeias curtas de comercialização para a piscicultura dentro desses últimos 5 anos. Então, que seriam de documentos de 2017 a 2021. Com isso, a gente obteve um resultado aí de 12 artigos. Porém, desses 12 artigos, nem todos eles trabalhavam sobre a piscicultura. Então, a partir daí, nós fizemos uma análise desses 12 artigos e selecionamos 6 que tratavam, então, sobre a piscicultura. Então, o primeiro artigo, ele tratou da compreensão dos sistemas de produção e comercialização de peixes no noroeste da Nigéria e identificação de riscos potenciais à segurança alimentar usando a estrutura da cadeia de valor. Então, nesse artigo, ele foi um estudo realizado na Nigéria que lá caracterizou-se 4 elementos para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva, que está relacionado à produção de peixe, os produtores, a questão do transporte, né, os transportadores e os vendedores de peixe cru e processados. Então, tanto para atacadista quanto para varejista. Então, percebeu-se que quando é analisado a questão do peixe cru, ele existe uma comercialização mais curta, sem muito intermediador, ou seja, entre produtor e o atacadista. Já quando se trata de produtos com maior valor agregado, esses produtos eles são comercializados a partir do varejo em comunidades rurais e assentamentos rurais. Mas, por sua vez, ele não fala de que modo que isso é comercializado. Se é uma feira, se é uma comercialização direta de porta em porta, digamos assim, ele não traz esse contexto. Mas ele também destaca alguns problemas com relação à construção de mercados na Nigéria, que estão principalmente relacionados aí, por exemplo, à escassez de políticas públicas, sendo que essa é uma das questões que tanto no mestrado quanto no doutorado de desenvolvimento rural sustentável, a gente tem estudado e analisado muitas essas questões, principalmente focadas nas políticas públicas. Também tem a questão de ausência da regulamentação de segurança alimentar. E foi algo assim que, trazendo agora para essas apresentações, me veio muito à mente a contextualização quando eu apresentei o meu projeto para o doutorado em julho, que teve essa discussão também com relação aos mercados e à segurança alimentar.
né? Então, observou-se também uma falta de rede de frios e o acesso também à água encanada. O segundo artigo, ele trata de redefinindo, né, o modelo da cadeia de suprimentos no Milix Mercados de Carpas. Então, esse estudo, ele concentrou-se em analisar redes comerciais e intermediários em grandes lotes de peixes. Então, aqui se observa o quê? Que tem uma pequena quantidade de processamento local, tá? Nesse país, digamos assim, né? Na região onde que foi estudado, e possui um desenvolvimento bem dinâmico de transporte. Então, o estudo ele acaba trazendo a importância que é se estudar o mercado da carpa para aquela região, principalmente, porém, buscou-se trazer essa perspectiva das cadeias curtas para o desenvolvimento sustentável. O estudo ele vai demonstrando que as cadeias curtas, né, no caso, não são economicamente viáveis, mas também influenciam positivamente numa esfera social e ambiental. Mas esse artigo ele também não trata especificamente de que cadeias curtas que existem na região ou de que modo que são trabalhados, apenas que existem a grande escala de produção de peixes. Então, logo a gente entende que é trabalhado com cadeias longas, digamos assim, e não com cadeias curtas. Por mais que esses artigos tragam dentro do seu desenvolvimento o que são cadeias curtas. O terceiro artigo, ele trata do desenvolvimento da pesca e formação do mercado de produtos pesqueiros na Ucrânia e nos países da Europa Central e Oriental. Então, a indústria pesqueira ela é muito importante para a Ucrânia e para aquela região, principalmente ali englobando a Europa Oriental. Esse estudo, ele analisou os últimos 10 anos dos mercados internacionais dessa indústria pesqueira. Ele também não apresentou nenhum modelo de mercado para cadeias curtas de comercialização, apesar que ele contextualizou muito sobre a importância desses mercados e circuitos curtos, porque ele trata da importância que isso se tem para alcançar o desenvolvimento sustentável. O quarto artigo, ele tratou dos aglomerados da cadeia de valor e a inovação da aquicultura em Bangladesh. Então, ele já visou estudar um pouco de como são adotados as inovações e a tecnologia, verificando os segmentos da cadeia de valor. Então, ele apontou que, embora são pequenas áreas de lagoas, né, que conduzem essa questão da piscicultura, não se tem uma adoção de insumos modernos, mas há uma correlação entre tamanho da fazenda com relação à produção, que acaba sendo defasada, e a questão do emprego rural não agrícola, ou seja, pessoas que moram no campo, mas que não têm a sua renda da área rural, que procuram outras atividades. Ele fala também que a implicação com relação a isso, com a adoção até das inovações e da tecnologia para a aquicultura naquela região, pode até se dar pelo devido ao acesso ao crédito rural, que às vezes se tem essa dificuldade, as próprias restrições de mercados, e a gente já percebe que isso é discutido no mundo todo, né? Não é só no Brasil que a gente tem ainda essas restrições de mercados para os mais pequenos, digamos assim, e também a necessidade de confiança. E o estudo ele também não apresenta modelos de mercados e circuitos curtos, como também não apresenta como se dá para circuitos longos. O quinto artigo trata da comercialização e atualização na cadeia de valor da aquicultura da Zâmbia, e ele veio para mapear a cadeia de valor atual e descrever quem são os autores e quem fazem parte, quem são os interessados dessa dinâmica da cadeia de valor da aquicultura na Zâmbia. Então, apontou que são pequenos agricultores, né, que possuem algumas implicações aí também, já relacionado ao acesso aos mercados,
como também a extensão rural. E o mesmo ele também acaba não apontando canais mercadológicos, né? Mas ele se dá, traz a importância, ele salienta sobre a importância de estudar a agricultura de pequena escala aí. E o último artigo, ele trata da revolução silenciosa emergente na cadeia de valor da aquicultura do Mianmar. Então, ele trouxe nessa pesquisa a evolução da cadeia de valor na piscicultura. Ele traz que a maior parte de peixe cultivado é consumido pelo mercado interno, pouca parcela é exportada, mas que as políticas públicas daquele país, eles acabam favorecendo a produção de larga escala, ou seja, favorecendo que esses produtos sejam exportados. A produção em pequena escala, ela ocorre por um número menor de agricultores. Então, percebeu-se com esse artigo, os autores trazem que falta ainda políticas públicas para esses pequenos agricultores e que isso acaba inibindo a construção de tanques. Ou seja, isso se dá também por altos custos, por uma alta tributação e pelo risco de investimento ser muito alto também. E aí, com isso, os autores eles também não apresentam os modelos e canais de mercados para esses estudos. Então, como considerações finais, aí, lendo um pouquinho dos outros artigos que não compunham a questão da agricultura familiar, percebia-se que muito falava-se sobre as feiras como um instrumento de mercado de canal curto, né, de uma cadeia curta de comercialização. Mas quando abrange aspectos da própria piscicultura, esses artigos, eles referenciam as cadeias curtas, mas ao longo do estudo eles não apresentam que tipo de comercialização é realizada, exceto lá um dos artigos que fala, né, que é realizado em pequenas áreas rurais a comercialização, mas também não diz se é em feira ou se é de porta em porta. Poucos foram os trabalhos que tratavam, então, das cadeias curtas, né, para a piscicultura, porém é perceptível a importância que se dá para com os pequenos produtores, a importância que se dá em tratar ainda sobre os mercados, né, sobre a quebra de paradigmas, sobre a quebra de barreiras com aquilo que é imposto hoje, né, que se precisa produzir em larga escala, que se precisa ter exportação, para se ter um crescimento econômico. Então, a partir dessas análises, percebe-se a necessidade de pesquisas, de construção de políticas públicas, por todos os artigos tratarem disso, né, como uma promoção e uma motivação para os agricultores desenvolverem suas atividades, de modo que se sintam confiantes na existência de mercados mais acessíveis, com linhas de crédito, a questão da pesquisa e da extensão, que possam auxiliar em suas atividades. E trazendo um pouco desse estudo, me remeteu muito àquilo que eu quero também estudar no doutorado. Até o professor Altevir, na minha banca do projeto, comentou, né, que às vezes, tratando de pequenos frigoríficos, por exemplo, eles existem, né, mas muitas vezes eles acabam sendo tomados já por grandes, porque eles, a longo prazo, eles não conseguem se autossustentar, digamos assim, né, na sua forma de comercialização curta, de desenvolvimento local e regional. Então, eles já passam a ser vendidos para empresas maiores que já têm o foco em exportação. Então, percebe-se até pelas políticas públicas que se dão, não só no Brasil, mas percebe-se isso no mundo, com relação a mercados, a uma produção em escala maior, né? E a questão dos mercados externos. Seria isso. Muito Parabéns, obrigada. Jéssica, muito legal, né, trazer esse panorama aí internacional, ficou bem legal o trabalho, parabéns. Depois, com certeza, o professor vai comentar isso aí. Jamila, tudo bem? Podemos ser as próximas, o professor também é autor, fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade para apresentar aí. Vocês têm a palavra aí, são 2h09, tá? Então, fiquem à vontade para apresentar o artigo de vocês. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim, positivo. Deixa eu ver aqui, tela, deixa eu ver aqui. Cadê? Compartilhar, deixa eu ver. Eu acho que janela. Apresentação final, né? Isso. Em PDF, que isso aqui está em PDF. Compartilhar.
Deu? Tá aparecendo para vocês? Agora sim, perfeito. Sim? Ótimo, porque a gente não consegue vê-los. Não, tá aparecendo sim, pode continuar. Tá bom. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, gostaria de agradecer ao Rafael, toda a coordenação. Eu sou a Jamila Borkowski, eu sou mestranda do Programa de Políticas Públicas e Desenvolvimento da UNILA. Ela é minha colega do programa e o professor Dirceu, nosso orientador. Nós três, em parceria, em coautoria, fizemos esse artigo intitulado A Interface entre a Governança e a Digitalização em Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária. Nós buscamos tentar entender como os dados teóricos relacionados à governança cooperativa se relacionam com a digitalização. A hipótese nossa é que a governança cooperativa se vincularia à função estratégica de ligação à sua própria história de emergência. Para isso, nós utilizamos como processo metodológico a revisão teórica de natureza qualitativa. Nós fizemos uma busca nas plataformas digitais e fizemos um compilado de artigos e, através desse material, desses documentos, nós tivemos a base teórica para a confecção desse artigo. Ele é basicamente uma revisão dessas literaturas e, através dessa pesquisa, nós verificamos a importância dessa discussão conceitual, pois existe uma confusão muito grande entre os conceitos que permeiam. Então, nesse sentido, nós buscamos trazer algumas definições, alguns conceitos, para que se pudesse ter um maior entendimento. Então, nesse sentido, né, o conceito de governança, ele tem muitas incertezas, né? E ele, trazendo um resgate histórico da onde veio esse conceito, ele vem sido muito utilizado a partir do atentado terrorista das Torres Gêmeas e os escândalos financeiros em Wall Street. Então, a partir dali, houve uma necessidade de uma adoção de uma nova administração, a princípio uma administração na parte pública, que focasse em melhores resultados para a sociedade. Então, pode-se entender que a boa governança é talvez o fator mais importante na erradicação, da pobreza e na promoção do desenvolvimento, porque são essas decisões que irão fazer com que se atinja o objetivo do desenvolvimento de fato. Então, a governança, ela garante que as necessidades, as condições e opções dos atores envolvidos sejam avaliadas a fim de determinar objetivos corporativos acordados e equilibrados, definindo, assim, a direção e a priorização de tomada de decisões e monitoramento do desempenho e a conformidade com a direção e os objetivos estabelecidos. Então, seria tudo isso é a governança. É algo muito amplo, por isso essa necessidade que nós enxergamos dessas definições, da importância delas. E como que funcionaria, então, essa governança nas empresas cooperativas, né? Que existe uma diferença muito grande entre as empresas capitalistas e de economia solidária, e Singer nos traz que essa forma de administrar seria uma das principais diferenças. Nesse sentido, a gestão e a governança são diferenciadas nessas empresas. Então, o Banco Central do Brasil define que seria um conjunto de mecanismos e controles internos e externos que permitem os cooperados definirem e assegurarem a execução dos objetivos, contribuindo para sua continuidade, para o fortalecimento dos princípios cooperativistas. Essa diferenciação entre os princípios cooperativistas estarem
necessariamente presentes, que define ser uma governança cooperativa. Então, para que seja uma governança cooperativa, necessariamente esses princípios devem ser seguidos. Então, nesse passo, torna-se importante que esses mecanismos eles sejam os mais transparentes possíveis, exigindo o engajamento dos conselhos e da diretoria. Agora eu passo a palavra à minha colega. Boa tarde. No que tange à digitalização, conforme Cunha e Schneider, a digitalização é ligada a um fenômeno da desmaterialização. No estudo, foi colocado que muitos autores descrevem a digitalização como compreendida ao ponto de processos sociotécnicos, né? E o uso dessas tecnologias com impactos, né, no contexto sociais e institucionais. A digitalização, por muitos, é entendida como um processo de transformação de dados, ou seja, a conversão do formato físico para o digital, né, o que facilita o acesso, né, imediato e de forma instantânea, né, a todas as informações de uma instituição. Então, a digitalização ela é vista como um elemento de conexão de dados, tanto com as atividades de gestão interna e externa das unidades agrícolas, e em aprimoração decorrente de conhecimento contextual, situação local. E essas interações entre vários aspectos de um sistema, instituição, diversas organizações e o meio ambiente. E no contexto pandêmico, os estudos evidenciaram um avanço em relação à inclusão produtiva e financeira das comunidades rurais. E este processo de integração das tecnologias apoiou muito toda a organização, tanto da porteira para dentro, como é o caso em assistência técnica, extensão rural digital, como da porteira para fora, com apoio, né, nas atividades do Instituto em relação à comercialização, à logística e acesso a serviços financeiros. Então, se observa que a digitalização ela é um apoio para se tomar decisões, né, para esses atores, em todo o processo, seja na atividade de comercialização, na logística, no controle interno, no acesso a serviços financeiros, no acesso em outros mercados. E com isso, ficou constatado que, primeiro, as discussões acerca da governança cooperativa na agricultura familiar é uma crescente na esfera acadêmica, por isso tornou-se relevante a sistematização dos seus elementos conceituais para melhor compreensão, destacando essa formação de cunho corporativo, a qual se transporta para a ambiência cooperativa, pautada na economia solidária. Segundo, no que tange à digitalização, essa se conecta com a governança cooperativa como meio facilitador, e isso se verificou com a pandemia, uma vez que, devido ao distanciamento social, essa ferramenta ligou diversos setores e expandiu a comercialização no formato digital. Terceiro, nota-se que a digitalização pode ser considerada como um instrumento de auxílio para a governança cooperativa, em vários momentos, desde a informação e comunicação, proporcionando maior agilidade e rapidez nos processos de decisão, nos campos da comercialização dos produtos, na gestão e inserção em novos mercados. Pontua-se, então, que essas temáticas elas não se esgotaram neste artigo, elas servirão de embasamento teórico para estudos futuros, inclusive na área da acessibilidade digital, da governança cooperativa no âmbito da agricultura familiar, de economia solidária e da tecnologia de informação e comunicação para esses atores. Dessa forma, faz-se necessário investir mais nos estudos sobre as temáticas em tela para o fortalecimento das cooperativas da agricultura familiar de economia solidária.
Com isso, né, temos aqui o nosso rol de referências bibliográficas, né, tanto da matéria de governança como a de digitalização, todas as informações, os estudos e as conclusões. E encerramos agradecendo, né, o programa de pós-graduação em desenvolvimento rural sustentável da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, à Rede Internacional de Pesquisa e Resiliência Climática, ao Sistema de Bolsas CAPES, ao Programa de Bolsas Institucional ProBio, UNILA, e aos organizadores deste evento por nos propiciar a propagação do conhecimento e a partilha das experiências dos trabalhos acadêmicos. Muito obrigada. Parabéns às duplas, tá? Bem legal a apresentação. Deixa eu ver aqui, nós temos o Marcos. Marcos, você está na sala? Estou. Podemos iniciar a sua apresentação? Podemos. Então, fique à vontade, Marcos. São 2h20, tá? Então, a partir de agora, aí você pode compartilhar a sua apresentação com a gente. Fique à vontade. Vamos lá, se a tecnologia vai me ajudar ou vai me atrapalhar. Bem-vindo, Marcos. Ontem nós falamos de ti junto com o Marcelo, depois da sua defesa da tese. Ah, meu Deus. Não devem ter falado muita coisa boa. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo, tá certinho. Fique à vontade. Tá. Então, antes de apresentar o meu texto, vou me apresentar. O professor Dirceu já me conhece, já conhece esse texto, inclusive. Ele é um fragmento do 4º capítulo de resultados da minha tese de doutorado em extensão rural. Por que eu falo fragmento? Porque o texto tinha 40 páginas e o limite do nosso congresso era 15, então precisamos fazer uma baita decupagem no texto, e acho que quem já teve que fazer isso sabe que é quão difícil para um autor é deletar parágrafos, mas estamos aí para fazer essa apresentação. Hoje eu estou no Mato Grosso do Sul, na divisa com Goiás, estou fazendo uma consultoria no projeto Rural Sustentável Cerrado, no Ministério da Agricultura, mas eu ainda moro em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pelo menos é lá que os meus boletos chegam. O texto é as racionalidades de processos e dimensões organizacionais frente às orientações extensionistas para organizações econômicas da agricultura familiar. Então, basicamente, esse texto aborda extensão rural para organizações econômicas da agricultura familiar. Quando eu falar organizações econômicas da agricultura familiar, entendam como cooperativas e associações. E o texto aborda o conceito de racionalidades e racionalidades vinculadas à gestão dessas organizações. O texto foi encaminhado por mim, pelo professor Marcelo e pelo professor Renato para esse congresso. Só para contextualizar, ele é o 4º capítulo de resultados da minha tese. Esse texto ainda não foi publicado, vai ser publicado agora, se tudo der certo, no congresso, nos anais, mas eu trouxe aqui para vocês os outros textos que compõem o enredo da minha tese até chegar nesse texto que fala dos resultados. Quem tiver interesse, eles já estão disponíveis online, inclusive. Bom, esse estudo parte de um pressuposto de que as organizações econômicas de agricultura familiar são conduzidas em maior grau por ações administrativas pautadas na racionalidade substantiva. E aí o conceito de ações administrativas pautadas na racionalidade substantiva é um conceito que nos remete aos estudos de Weber sobre as racionalidades, sobre as ações racionais, sobre as ações administrativas e econômicas vinculadas às racionalidades. Essa racionalidade substantiva, ela se opõe à racionalidade instrumental, que, por sua vez, a racionalidade instrumental está muito vinculada às lógicas de mercado. Então, a gente teria um problema. Teríamos organizações pautadas por uma racionalidade substantiva que atuam num mercado que é pautado na
racionalidade instrumental. Eu falo que eu parti desse pressuposto na minha tese, porque eu me embasei essa afirmação de que as organizações econômicas são pautadas, da agricultura familiar são pautadas em racionalidade substantiva, tendo por base os estudos do Cansado, Carvalho e Pereira, 2011, Cristóforo, 2000, e esses outros que estão aqui na tela. Porque eu não tinha como fazer um estudo de caso que confirmasse isso. Como o professor Dirceu Basso falou na minha qualificação, eu precisaria escolher entre dois grandes objetivos que eu tinha na tese, que era averiguar se, de fato, elas são guiadas pela racionalidade substantiva ou partir para o estudo das ações administrativas. Então, os dois grandes construtos teóricos dessa tese são racionalidade instrumental e substantiva, desse artigo, digo. Então, vamos entender bem resumidamente racionalidade instrumental como ações focadas nos fins, uma ação racional focada na finalidade, no fim, lá no final do processo, e a ação racional substantiva como uma ação determinada por crenças e valores. Então, os meios são mais importantes do que propriamente os fins. E o outro conceito muito importante é o conceito também weberiano de tipos ideais. Tipo ideal, nós podemos comparar como uma régua. O tipo ideal é algo que teoricamente existe e que nos estabelece um padrão para eu poder comparar algo que eu estou avaliando no mundo real. O tipo ideal em si ele não existe, né? Ele é uma concepção teórica, e a partir disso eu vou tentando aproximar os meus casos de estudo de um tipo ideal. Geralmente, tipos ideais trabalham em oposições. Então, eu tenho os autores que eu uso nesse estudo, que é o Serva e a Joyce Rochwich, eles trabalham com contínuos de racionalidade, onde de um lado eu tenho a racionalidade totalmente instrumental, do outro lado eu tenho a racionalidade totalmente substantiva. Então, o tipo ideal é isso. É um quadro, é algo que está na teoria e que eu tento estudar, olhar o meu objeto de estudo por meio da construção desse tipo ideal. Esse estudo assume as categorias de análise, então categoria de análise já mostra um pouco qual foi a minha metodologia de estudo. Ele assume as categorias de análise propostas por Joyce Rothschild-Witt e por Maurício Serva, por meio das quais categorias tornou-se possível diferenciar características constitutivas de tipos ideais de racionalidade instrumental e substantivas materializadas em dimensões e processos organizacionais. Traduzindo essa frase, esses dois autores propuseram categorias de análises, cada uma das categorias tinham dois lados de uma mesma moeda, um lado que era o tipo ideal instrumental e outro lado que era o tipo ideal substantivo. Eu busquei avaliar as orientações do projeto Mais Gestão, de como trabalhar a gestão e a administração das cooperativas, e por meio disso eu interpretei essas orientações e atribuí um valor. Então, esse estudo é uma atribuição do valor pessoal, não é uma verdade absoluta, é uma interpretação. Eu atribuí um valor dizendo, bom, essas recomendações são mais focadas na racionalidade instrumental, ou essas são mais focadas na racionalidade substantiva. As categorias são essas. Joyce Rothschild-Witt elaborou no seu quadro de análise 8 categorias. O Maurício Serva propôs um quadro de análise com 11 categorias. Eu juntei os dois e adaptei um quadro de análise, que eu chamo no artigo de chave de análise, com 17 categorias. Aqui tem um exemplo de uma categoria, a categoria autoridade, que está aqui na primeira coluna. Na segunda coluna tem a conceituação dessa categoria dentro de uma racionalidade substantiva e dentro de uma racionalidade instrumental. E qual foi o meu papel como pesquisador? Eu li as orientações do manual do projeto Mais Gestão, que é um projeto de gestão para cooperativas, e eu fui primeiro identificando onde aparecia a autoridade e onde apareciam as outras 17 categorias de análise. E fiz um destaque nisso,
e depois eu parti para analisar. Bom, essa recomendação de autoridade, ela está mais próxima dos elementos constitutivos do tipo ideal substantivo ou está mais próximo dos elementos constitutivos do tipo ideal instrumental? E a partir daí eu atribuí um valor. Bom, esse aspecto do programa, que remete a um processo ou dimensão de autoridade, está mais vinculado à racionalidade instrumental, ou está mais vinculado à racionalidade substantiva. Esse meu estudo foi um estudo documental, então eu avaliei as orientações para os técnicos de extensão rural, orientações essas que constam no manual, elaborado em 2018, no Mais Gestão. O manual tinha vários capítulos, 6, se eu não me engano, ou 5, e eu utilizei 2 capítulos para fazer essa análise. O capítulo 2, que é a abordagem metodológica do programa, e o capítulo 3, que constava as descrições das áreas funcionais das organizações, que eram 6. Depois eu vou passar as 6 áreas para vocês. O estudo, então, ele foi um estudo de análise de conteúdo, tendo por base a análise de conteúdo proposta por Bardin, e nesse estudo, nos estudos de conteúdo, a gente elabora categorias de análise e vai fazendo as análises e categorizando de acordo com a interpretação do autor ou dos autores. Aqui, caminhando já para o desenvolvimento, de uma forma bem resumida do artigo, no capítulo 3, que era área de gestão, orientações preliminares e respectivas questões, Peraí, tá faltando um slide aqui. Bom, vamos ver depois o que eu faço. Na área de gestão, orientações preliminares e respectivas questões, aqui eu tenho gestão organizacional e gestão de pessoas, que são 2 das áreas. Nessas áreas, na primeira, foram 9 aproximações. Então, em 9 momentos dentro do texto da governança organizacional, o texto se aproximou de processos e dimensões organizacionais lá do meu quadro de análise. E analisando essas 9 aproximações, 2 delas foram substantivas e 7 delas se aproximaram mais com a racionalidade instrumental. Na gestão de pessoas, foram 8 aproximações, e dessas 8, 2 estavam mais próximas da racionalidade substantiva e 6 estavam mais próximas da racionalidade instrumental. Nas outras áreas, gestão econômica e financeira, uma área foi identificada e essa área ficou totalmente instrumental. Na gestão de processos produtivos, houve 2 aproximações e as 2 estão mais vinculadas à racionalidade substantiva. Na gestão comercial, foram 11 aproximações identificadas, 10 que se vinculam mais com a racionalidade instrumental e uma que se vincula mais com a racionalidade substantiva. E na gestão socioambiental, uma vinculação, uma aproximação, e esta foi atribuída como uma dimensão mais focada na racionalidade substantiva. Aqui eu vou ter que falar um pouco do slide que sumiu, que era sobre o capítulo 2 da abordagem metodológica. Nesse capítulo 2, foi identificado 5 vinculações na chave de análise com o texto do capítulo 2, e desses 5, as 5 se aproximaram da racionalidade instrumental. Então, não teve nada que se aproximou da racionalidade substantiva. Nas áreas de gestão que eu apresentei antes, foram 32. Em 32 momentos desse capítulo, houve vinculação com a chave de análise. E dessas 32 vinculações, 24 estavam mais próximas com a racionalidade instrumental e 8 estavam mais próximas com a racionalidade substantiva. Então, chegamos ao entendimento que em 37 momentos, em 37 parágrafos, frases ou perguntas do guia metodológico de ação do Mais Gestão, houve vinculação com os processos e dimensões de gestão apresentados por Joyce Rothschild-Witt e Maurício Serva. Desses 37, apenas 8 se aproximam da racionalidade substantiva e os demais 29 se aproximam da racionalidade
instrumental. E partindo desse pressuposto, primeiro, que as organizações econômicas da agricultura familiar são guiadas com maior ênfase por ações racionais substantivas, nós temos aqui um descolamento entre a racionalidade das cooperativas que vão ser atendidas, que foram atendidas por esse projeto, com as orientações de ação, com os indicativos de prática dos técnicos, com os objetivos do programa, pois dos 37, 29, das 37 vinculações identificadas, 29 estão diretamente vinculadas às práticas fundadas na racionalidade instrumental. Aqui está algumas referências que foram utilizadas no texto e espero que tenham entendido o que eu propus e que possamos dialogar sobre essa pesquisa. Parabéns, Marcos, bem legal, né? Deve estar um trabalho bem interessante. Você vê que não foi fácil fazer isso, não. A gente que escreve sabe quanto difícil é fazer esses recortes. Nós estamos aguardando dois artigos que eles não apareceram na sala. Então, eu pergunto para o professor se a gente pode dar início a alguma fala, alguma discussão dos trabalhos apresentados até aqui, e conforme esses dois alunos, duas propostas chegarem, a gente dá continuidade nas apresentações. Professor, o senhor gostaria de fazer comentários sobre os artigos? Olá, boa tarde a todos e todas. Eu acho que sim, Rafa, podemos abrir o debate, depende dos que estão com a gente presencial, online aqui nesse momento, né? Podemos conversar um pouquinho e aí depois, se os colegas demais que vão apresentar chegarem, a gente abre para eles, pode ser? Perfeito, legal, a gente não perde tempo. Eu não sei se, né, Rafa, quisesse abrir primeiro um debate para os demais colegas que estão participando, alguma pergunta também que eles gostariam de acompanhar, para depois eu daí faria também uma fala posterior, pode ser? Bacana. Primeiro, se há algum debate dos que estão com a gente aqui, fazer um debate entre nós. Fiquem à vontade, pessoal. Alguém quer fazer algum comentário mais geral, assim, alguma pergunta, dúvida dos colegas? Senão, eu vou aproveitando então, mas aí novamente, a gente deixa o espaço sempre disponível para que vocês possam estar com a gente. Primeiramente, não há dúvida que a gente sempre quer e precisamos parabenizar aí os esforços de cada uma, né? Para poder estar com a gente aqui e fazer essa construção dos artigos, né? Eu posso dizer para vocês, assim, eu estava ao mesmo tempo ainda ontem, mas hoje também, reforçando, né? Eu venho acompanhando nessa relação com o DRS, né? Como nesse convênio que eu tenho pela UNILA, com a UniOeste, já os 3 seminários de desenvolvimento rural, né? Então, eu acompanhei os 3 nesse GT do cooperativismo, né? E eu me recordo que no segundo seminário, eu inclusive fiz uma fala, eu não sei se naquela ocasião o Marcos estava, não sei, Marcos, mas eu me recordo que eu fiz uma fala que a gente precisava dar um salto de qualidade nos artigos apresentados naquela ocasião, porque eu via que havia um certo romantismo nos artigos e menos ciência e mais romantismo, né? Daquilo que a gente gosta, né? E certas apresentações que deixavam, do ponto de vista metodológico, um pouco, se não era muito mais uma questão de romantismo, ideologia e menos ciência apresentada nos artigos. Essa foi uma preocupação e eu me recordo que eu fiz essa fala lá atrás. Mas, felizmente, eu acho que, não sei se é aquela fala, mas o que eu posso dizer é que este terceiro evento, pelo menos eu posso falar daquilo que eu acompanhei de ontem e hoje, né? Assim, estamos todos de parabéns, porque, de fato, a gente conseguiu avançar. Eu acho que todos os artigos avançaram naquilo que é pesquisa e análise do ponto de vista do método científico, né? Então, eu vou talvez, então, dizer assim, de modo geral, parabenizar por esses esforços, né? A gente sabe que muitos dos artigos que aqui foram apresentados, eles ainda são aquilo que, no caso da minha disciplina, eu sempre chamo, né? A gente tem o ensaio, ele vai virando
um artigo que vai para um congresso, mas depois ele vai sendo trabalhado ainda mais para depois ir para uma revista qualificada, né? Então, acho que estamos nesse caminho, vocês estão nesse caminho. Eu acho que isso, o DRS está extremamente de parabéns, né? Por ter e tê-los e gerar este ambiente com as diversas disciplinas, o corpo de professores, e nós chegarmos a essa coleção de artigos, né? São quase 300 artigos, e eu posso falar por aqueles que eu acompanhei ontem e hoje, né? O quanto o grupo está de parabéns, né? Mas se eu pudesse dar uns pitaquinhos, só muito rapidamente, olhar assim cada um de vocês, né? De fato, a gente pode ver como esse debate do cooperativismo, né, e como ele perpassa, ele é transversal do ponto de vista do DRS e como ele aparece de diferentes maneiras, né? Isso também me chama muita atenção, porque vocês, ao trabalharem esses artigos, vocês vão mostrando como o cooperativismo ele está transversalmente se manifestando nas práticas, no dia a dia da sociedade, né? Então, quando a gente pega o primeiro artigo apresentado, que foi do próprio Marcelo e os demais colegas, né? Quando ele vai falar justamente como pensar o cooperativismo, a democracia do cooperativismo como uma base importante para a gente pensar o desenvolvimento rural sustentável, né? No trabalho que o Marcelo apresentou no primeiro artigo, né? Essa ideia da concorrência, cooperação, né? Que está colocada para a gente pensar o desenvolvimento rural. Então, veja que o cooperativismo justamente mostrando essa ideia da democracia e da cooperação como matrizes, como valores do DRS, né? Mas aí, quando a gente vai avançando no trabalho do artigo do Cleito, né, que vai discutir justamente a cooperativa lá de Guaraniaçu, tá? Isso aí, né? A gente vai vendo, né, Cleito, todo esse debate de como o cooperativismo pode ser parte importante nessa verticalização do processo produtivo. E aqui a gente pode discutir com o Chayanov. Chayanov tem muito... O Chayanov já propôs isso para Lenin, entende? Chayanov, na Revolução Russa, ele propôs, olha, Lenin, mais do que coletivizar as terras, né, nós podemos ter aí o cooperativismo como instrumento de modernização da agricultura, onde os campesinos podem permanecer como proprietários das terras, mas de forma cooperada pela cooperativa, eles podem verticalizar e chegar nos processos, né? Mas aqui talvez, né, Cleito, quem acompanhou o debate hoje pela manhã, inclusive, né, e você deixou também muito claro os limites ainda que a gente está vivenciando, né, a dificuldade dos produtores em verticalizar, ainda que cooperativamente, mas eles ainda não conseguem superar aspectos, como o exemplo que você cita, os aspectos sanitários, né. Então, isso ainda mostra um pouquinho como dar conta para poder ampliar os espaços, os canais de mercado, para não ficar limitado ao município, né? Esse debate, inclusive, hoje de manhã, quem pôde acompanhar o evento, a gente discutiu um pouquinho aquilo que eu chamei de pouco dos obstáculos presentes, inclusive na perspectiva mais agroecológica, que era o debate da manhã que a gente colocava, né? E aí a Jéssica navega lá na piscicultura, né, Jéssica? Então, acho que esse é o debate das cadeias, né? E talvez, Jéssica, me chama a atenção, assim, no artigo seu, e é sempre um problema, eu não sei, depois tu pode até contar a experiência, né? Porque eu também estou orientando alguns doutorandos, e eu digo, olha, eu não sei se... Eu gostaria que tu nos colocasse essa experiência de fazer esse estudo que você fez, se ele trouxe aquilo que você imaginava, porque veja que você acabou navegando em artigos que foi lá na Zâmbia, no Mianmar e tal. Não que não sejam importantes, mas eu venho acompanhando a cadeia da piscicultura, um debate que discute a piscicultura mundial, né? E eu vejo que esse debate não apareceu nesses artigos que você colocou. Então, eu queria ver como é que você analisa, se quando a gente faz essas priorização, esses recortes, quais são as palavras-chave que a gente utiliza, porque muitas vezes a gente pode se deparar com artigos que eu não sei se eles respondem aquilo que você gostaria, queria até te ouvir, né? Porque isso é um ensinamento metodológico para nós. Se você recomenda, se você acha que essa perspectiva metodológica de como chegar nos artigos
né? É um aspecto que a gente, ou que cuidados teríamos que ter. Eu acho que isso é um aprendizado. Eu confesso que eu já tive muitas dúvidas, eu já vi colegas dizendo o quanto que é possível produzir, mas ao mesmo tempo o limite que isso nos coloca, né? Então eu queria até te ouvir depois do ponto de vista também metodológico, né? Mas não há dúvida de que esse tema, né? Eu estou com um artigo pendente já, um artigo rascunhado há 1 ano e pouco, o ano que vem eu pretendo fechá-lo, que é justamente incorporando esse debate aí, Marcos, de uma tipologia de tipos, né? Pegando um pouco, discutindo que dentro da cadeia da tilápia, no oeste do Paraná, nós vamos ter tipos de redes de piscicultura, e cada rede tem uma natureza específica. Tem uma rede que vai ser mais substantiva e uma rede que é mais instrumental. Esse debate, esse daí dialoga, né, Marcos, com o teu trabalho também. Mas esse é um artigo que eu tenho engatinhado aqui, que eu tenho que avançar. Eu não avancei por diversas razões, mas ele está semi-estruturado. Eu já tenho o banco de dados, os dados já estão, só falta redigir ele. Mas dialoga um pouco, e isso mostra um pouquinho daí também, nesse artigo, dialoga, que eu estou para fazer, dialoga com a ideia das cadeias curtas e cadeias longas, Jéssica. Porque quando a gente vai olhar as cadeias curtas, ele tem uma, talvez ali, Marcos e colegas que estão acompanhando, nas cadeias curtas, a gente poderá enxergar mais a chamada racionalidade, a gestão substantiva, Marcos. E na cadeia longa, a gente vai enxergar mais a racionalidade instrumental. E isso, para mim, está muito claro no estudo que eu estou para fazer. Quando eu vou na tipologia, isso fica muito mais presente, inclusive. Então, talvez tenha aquele debate que você colocou, e aí eu já vou para o teu artigo, né? Que aos colegas que estão acompanhando, junto com, digamos assim, o Marcos teve, eu não sei se foi sorte, depois ele vai dizer, né? Se foi sorte, se foi bom, se foi ruim, ele ter tido acesso à minha tese, né? Porque ele pegou a minha tese, olhou lá, entregou, e ele foi ali, depois ele foi na banca, e eu sei que eu e mais os colegas desconstruímos um pouco o projeto dele, ele mesmo acabou dizendo aqui, tem 2 projetos assim, né? Mas ele pegou, digamos assim, dialogou com a minha tese, mais as iniciativas que ele já vinha estudando, e aí o Marcos, de fato, então nos traz esse desafio, né, Marcos, que é metodológico, né? Quer dizer, como é que a gente pode criar uma perspectiva teórica, metodológica, para analisar. E eu acho que é isso que você faz. Como é que você pega uma política pública, que é o mais gestão, né, do ponto de vista da metodologia, e vai olhar como essa metodologia se aplica sobre um corpo que é tão... Na verdade, você já tinha, né, você percebe aí a perspectiva que você constrói, né? Você está dizendo, olha, estamos aplicando uma determinada ciência, um determinado conhecimento, para um conjunto de cooperativas que quer discutir outro caminho, que quer discutir que está num outro conhecimento, né? Você me fez aqui recordar o Boaventura Souza Santos, quando o Boaventura, ele trabalha muito essa questão da transição epistemológica, e o Boaventura vai dizer, olha, vocês não podem querer resolver os problemas da racionalidade instrumental sem desconstruir a sua epistemologia, né? Então, na verdade, você vê ali que o Mais Gestão, quando ele vai dialogar com... Isso o Mais Gestão foi uma política pública, né, no tempo do MDA, então, para quem não conhece, o Mais Gestão foi uma política pública, uma da primeira política pública de governo direcionada à gestão de cooperativas. Cooperativas, como diz o Marcos, que têm na sua natureza... E aí depois a gente pode discutir a ideia de governança, né, que a Ayla e a Jamília colocaram, governança e gestão, né, dialogando com essas racionalidades, né. No caso do Marcos, um trabalho de que uma política pública se coloca de forma não tão adequada, digamos assim, né, Marcos, para com as cooperativas. Então você percebe aí de certa forma, uma política pública que não dialogou com a natureza das cooperativas do ponto de vista, eu diria, mais teórico, né, Marcos? Porque na prática a gente poderia ter até, né, de repente teria que analisar. Mas do ponto de vista teórico, né, a gente tem aí o encontro de 2 conhecimentos, se tu pegar as 2 racionalidades como 2 bases epistemológicas distintas, digamos, né? E como é que elas são valorizadas ali, né? E é claro que também a gente tem aí, então, nesse debate, aquilo que a Jamília e a Ayla trazem, né?
dizer que nós nos provocamos e elas, né, apresentaram, e a gente está acompanhando uma cooperativa de agricultores em Foz do Iguaçu, né, e esses 2 objetos foram apresentados, são parte desses estudos, né, das suas dissertações, né, dos quais poderão se transformar em dissertações, então, de mestrado logo a seguir, né, mostrando um pouco como essas duas questões, 2 grandes temas, estão colocados para as cooperativas, seja a governança, seja a digitalização, né? Então, acho que são, assim, um pouco... isso nos permite, né, perceber o quanto, né, de estudos, de questões estão colocadas no âmbito do cooperativismo e do DRS, né? Eu queria, assim, né, Rafa, dizer para vocês todos, né, sucesso nessas caminhadas, e a gente vai seguindo juntos, estamos sempre juntos, né? As janelas sempre estão abertas, a gente vai conversando, mas parabenizá-los por esses empreendimentos. É assim, só com esses esforços, né? Eu diria que o programa vai hoje encerrando o seu 3º seminário internacional de pós-graduação, mas, como a gente diz, num evento muito leve, prazeroso, de boas reflexões, né, e com bons trabalhos apresentados. Então, Rafa, passo de novo para ti, deixo aí aberto também para os diálogos dos que estão com a gente aí. Um abraço a todos e todas. É bem legal, né, a gente poder estar fazendo esse feedback, né, esse feedback geral aí com o professor. O professor perguntou para a Jéssica, né, sobre a dificuldade e a expectativa. Eu estou ansioso pela resposta, porque a gente também faz muita pesquisa, principalmente em artigos de fora, né? Gostaria de te ouvir, Jéssica. Bom, então, obrigada pela palavra. Eu acho que eu ainda estou aprendendo a fazer uma revisão sistemática, porque ela não é muito fácil, né, de se analisar e de buscar as palavras ideais. Que nem nesse artigo foi o 2º que eu busquei por revisão sistemática, que eu fiz, né? E aí eu busquei as palavras-chave que eu acreditava ser mais adequadas. Então, quando eu busco na Web of Science e quando eu busco, por exemplo, no site da CAPES, das teses e dissertações, pelas mesmas palavras-chave, me traz um composto de artigos totalmente, ou teses e dissertações totalmente diferenciadas. Quanto mais eu limito aquilo que eu quero buscar, menos eu encontro o que eu preciso, aquilo que de fato eu quero. Então, eu ainda estou meio brigando com esses sistemas. E, de fato, professor, essa busca nesse trabalho me frustrou um pouco, porque eu buscava uma coisa e eu não tive aquele resultado que eu buscava. E aí vem a casar aquilo que o meu orientador professoral sempre fala. Às vezes, você vai buscar por algo e você vai receber uma resposta negativa. Nem sempre você vai ter a resposta que você quer. E foi isso que eu encontrei ali. Então, eu estou ainda, acho que, num processo de aprendizagem com a revisão sistemática. Talvez teria algumas outras palavras para ser buscadas, porque quando você busca, por exemplo, na Web of Science, você tem que buscar as palavras dos descritores em inglês. Se você buscar em português, ele não te remete nenhum artigo. Então, e aí remeteu 12 artigos no início, que desses 12 não falavam da piscicultura. Quando fui buscar pelos 6 que falavam, não me traziam aquilo que eu realmente esperava. Então, eu já vi alguns artigos, o professor Geisler trabalha muito com a revisão sistemática e que teve resultados bem positivos, bem bacanas. Tanto que na minha tese, um dos meus artigos ia ser sobre revisão sistemática, mas eu preferi deixar ela fora, por conta dessa frustração, digamos, que eu tive com relação a não obter o resultado. Talvez isso se deva a informações que ainda não foram estudadas, eu não sei. Tive algumas dificuldades também, comecei a utilizar isso na graduação. O professor Cleiton, meu colega, ele sabe que a gente tem buscado trabalhar a revisão sistemática também com os nossos alunos na graduação. Em alguns trabalhos, por exemplo, sobre o comércio eletrônico, também não tive êxito. Então,
Às vezes é a plataforma, às vezes são estudos que não foram realizados, às vezes é buscar em outras plataformas. Então, varia muito isso. Não sei se respondi ao questionamento. Não, sim, perfeitamente, né? E muitas vezes também os temas são muito atuais, né? Então ainda a ciência de repente não acompanhou ou não deu esse retorno ainda, né? Principalmente temas aí que envolvem tecnologia, né? A própria cadeia do pescado, nós somos referência produtiva. Então muitas vezes a gente quer buscar algo sobre tilápia e realmente a produção de tilápia mundial está aqui, né? Então você não vai encontrar na mesma condição que nós temos aqui no Oeste. Pessoal, mais alguém? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, gente. Nós temos aí tempo suficiente. Aproveitem um momento de poderem estar tirando dúvidas com o professor, né? Esse momento aí é interessante para a gente poder estar questionando. O professor comentou hoje sobre uma apresentação que nós tivemos hoje no seminário, que foi muito interessante. Eu não sei se ela foi gravada, eu não tenho essa informação, mas foi bem interessante e alguns trabalhos hoje remeteram a isso, né? Que é o tema das cadeias curtas, né? Então, isso foi bem bacana, porque realmente hoje a cadeia curta é o que a gente consegue dar essa forma de mercado, né? Distribuir tanto o produto agrícola como na pecuária, no caso do pescado. E realmente, na agrofloresta, né, o palestrante hoje, ele comentou realmente que necessita muito do apoio das políticas públicas. E o trabalho de Guaraniaçu, acredito que foi, não sei se foi o Cleiton que apresentou, né? Acho que foi o Cleiton que apresentou sobre o Guaraniaçu. Justamente eu estive no município de Guaraniaçu, visitei a cooperativa e realmente a maior dificuldade dos produtores é conseguir, né, introduzir seus produtos tanto no estado ou no nível nacional. Né? Então, realmente, a questão da certificação, né, a questão da rotulagem, a questão dessas barreiras aí, hoje, principalmente esses produtos da agricultura familiar, tem muita dificuldade de conseguir, né, atravessar essas fronteiras, vamos dizer. Então, hoje seria aí realmente uma grande necessidade, né, de ordem aí, facilitar ou auxiliar, né, no caso dessas notas aí para eles poderem comercializar, realmente ter aí um avanço, né, nesses canais de distribuição. Então, isso ficou claro hoje na apresentação e em alguns artigos aqui nós tratamos sobre isso também. Rafa, queria até aproveitar, e aí eu gostaria de colocar um diálogo aí entre... Nós chegamos a conversar junto com a Jamila e com a Ayla de a gente trabalhar dois dados empíricos, dois materiais empíricos, para discutir um segundo outro artigo, para dar sequência a esse artigo, que está mais teórico, né? E colocar duas bases empíricas. Uma é a tese do Alcidir Zanco, quando ele vai fazer um diagnóstico das cooperativas ligadas à Unicafes, em particular, e eu tenho sugerido para a Jamila e para a Ayla, Marcos, o teu artigo, esse artigo que tu trabalha sobre a questão, um artigo, agora não me recordo, né? Mas esse que trabalha muito mais essa análise, analisando as cooperativas acompanhadas no Paraná. Tá? Eu queria até dizer assim, se tu pudesse dialogar um pouco com essa ideia de governança e de digitalização. O que tu dirias? O que tu dirias desse trabalho empírico teu, né, trabalhando, pegando essas duas variáveis, governança e digitalização? As cooperativas que você acompanhou no Paraná, como é que você analisaria, ainda que vamos fazer aqui muito mais como um processo de diálogo,
porque nós estaríamos pensando em considerar esse trabalho como um trabalho empírico de dados, né? Sem precisar ir a campo, mas porque você traz lá uma série de questões, como o Alcidir Zanco traz, que é a não existência de planejamento, que é né, uma série de dificuldades, a falta de recursos de pessoas, a dificuldade para sistematizar dados, porque quando a Ayla coloca que a digitalização é a desmaterialização, né? Então isso torna ainda mais complicado, porque como é que eu transformo aquilo que é prática, aquilo que são algumas questões para realmente fazer governança e digitalização serem duas ferramentas das cooperativas, né? Então eu gostaria até se pudesse reagir um pouquinho e socializar um pouco essa tua experiência do ponto de vista até de seguir porque ambas, né, tanto a Jamile quanto a Ayla, a gente quer fazer 2 dissertações discutindo esse tema e dialogando com as cooperativas. E você acha que pode dar fazer uma boa orientação nesse exato momento. Queria te provocar. Nem combinou, né? Nem me avisou antes. Bom, Jamila e Ayla e demais. Eu não sei se eu entrei, vocês já estavam apresentando. Eu não sei se eu entendi de fato o termo digitalização. Mas vamos lá. Se eu não falar nada com nada, vocês desconsiderem. Eu acho que assim, a digitalização vista como uma ferramenta para a aproximação das pessoas, ela pode contribuir muito para a governança. Por exemplo, para mim é muito claro que as cooperativas, e o Paul Singer falou um pouco disso, as cooperativas, quando elas começam a crescer muito em número de pessoas, elas começam a ter mais dificuldade em fazer a gestão democrática, porque você pega... É mais difícil de... Você vai reunir 30 pessoas aqui, agora vai reunir 500, é mais difícil. As ferramentas digitais podem auxiliar nesse processo de aproximação dos que estão distantes. Com a pandemia, uma modificação na lei do cooperativismo tornou possível a realização de assembleia, que é um órgão forte de governança dentro das cooperativas, permitiu a realização de assembleias de forma online, de forma semipresencial ou de forma totalmente online. E eu vivenciei uma frustração muito grande quando, mesmo assim, mesmo as pessoas podendo participar da assembleia das suas casas, elas não participavam. E isso gera um questionamento de que talvez eu tenha deixado alguns pitacos na minha dissertação no PPG-DRS, de que essas pessoas estão na cooperativa apenas por um fim, que é o fim comercial, e não são pessoas que estão, de fato, que são pessoas cooperativadas, que estão envolvidas nos rumos. Você pode colocar, veja só, a digitalização, os meios digitais poderiam aproximar, eu poderia ter uma assembleia com quase 100% dos participantes, bastando clicar num link. E não foi isso que aconteceu. A gente fez a assembleia digital com 15 pessoas, porque precisava ter 15 e a gente teve que laçar as 15 pessoas para elas entrar no link do Google Meet. Aí, o problema pode ser o baixo pertencimento das pessoas nas organizações. Elas não se sentem pertencentes à organização. Elas só estão na organização para vender. Não querem se envolver na definição dos rumos. Isso é um erro grave, é um problema grave. Outro problema eu estou vivenciando aqui no Mato Grosso do Sul, no projeto do Rural Sustentável, que é um projeto de ATER que prevê 14 ações nas propriedades e com as cooperativas, 7 presenciais e 7 online. Vai ser impossível fazer atividade online com o pessoal que mora num assentamento a 60 quilômetros da cidade, porque não tem acesso, porque não tem sinal da operadora, não tem sinal para você ligar. Quem dera fazer uma videochamada com a pessoa. Então, nós temos um problema de estrutura, de acesso, e um problema de
no meu entendimento, de pertencimento, de que as pessoas estão nas cooperativas, mas não se sentem parte. E quando a gente está trabalhando a campo, isso é um pouco frustrante, né? Você organiza uma assembleia digital para ter a participação das pessoas e elas não vêm. Eu não sei se eu respondi a pergunta em partes ou eu acabo divagando demais. E eu queria aproveitar e fazer a digitalização permitiu a gente potencializar as cadeias curtas. Isso eu presenciei em 2 casos no Mais Gestão, de que as pessoas não podiam mais fazer a feira, se eu estou entendendo digitalização como de fato vocês estão trabalhando. O pessoal não podia mais fazer a feira, porque não podia mais aglomerar. E a galera, usando Google Formulários e WhatsApp, começou a vender. Então, criou um link no Google Formulários com a lista dos produtos. O comprador marcava se queria 1, 2 ou 3 cabeça de alface, 1, 2 ou 3 queijo, e retornava o pedido, eles organizavam as cestas e entregavam. Então, é uma potencialidade. Mas uma potencialidade sem uma pessoa que administre ela não adianta de nada. Então, a gente recai no problema que eu apontei na minha dissertação e talvez em algum daqueles artigos que o professor Dirceu falou. Não adianta a gente ter um monte de ferramenta disponível se não tem pessoas motivadas ou capacitadas para trabalhar. E o Mais Gestão aconteceu isso. A gente dava muita orientação, muita dica, muito encaminhamento, e as cooperativas não executavam. Algumas por não entenderem necessário e outras por não ter pessoas. E aí, uma das minhas críticas do artigo é a governança nas organizações está muito frágil. Em alguns casos, por falta de pessoas para fazer, em outros, por falta de interesse. E pegando o gancho das cadeias curtas, agora eu vou fazer uma pergunta. Será que, para mim, o tema cadeias curtas não é um tema... A minha leitura é que os estudos sobre cadeias curtas não são tão difundidos. Existe, sim, muitas pessoas que estão estudando isso, mas se a gente for analisar estudos de mercado, os estudos de mercado convencional são muito mais abundantes do que os estudos de mercado em cadeias curtas. Será que o motivo de ter sido frustrante a revisão sistemática sobre cadeias curtas na piscicultura, na aquicultura, não se deve ao fato de que é um tema muito recente, ou é um nicho, ou é um tema pouco explorado? Eu fiquei me perguntando sobre isso, né? Porque se a gente buscar cadeia curta, a gente vai achar os estudos do pessoal do PPGDR, vai achar várias pessoas que estão estudando cadeia curta, mas fica no PAA, fica no PENAI, fica nas feiras livres, no CSA e assim por diante. Mas eu nunca tinha me dado conta de que a piscicultura também pode estar dentro da cadeia curta. Então, será que a frustração não foi por isso? E eu encerro com essa pergunta. Posso responder? Pode ser. Por isso que eu já coloquei num dos escritores como mercados, né? Para ver se de mercado sairia alguma coisa. Por isso que eu falei, às vezes as palavras-chave, como nós usamos elas, é que nos acabam nos frustrando. E talvez seja remetido justamente a isso. Ao fato de existir trabalhos sobre cadeias curtas, mas, como você bem disse, não ser tão difundido, né? Não ter tantos também específicos. Por exemplo, eu comentei que eu utilizaria na minha tese um artigo sobre revisão sistemática para meu tema específico. Eu vou abordar análise de cenários. Quando eu busco análise de cenários ou cenários prospectivos, na piscicultura não existe. Não tem nada específico. Então, por quê? Porque é algo que talvez tenha sido estudado, mas que naquela base, naquela plataforma não tenha. Quando eu busco nos relatórios de teses e dissertações da CAPES, eu encontro estudos de construtos, de cenários prospectivos, mas também não, eu vou encontrar onde? Sobre mercado bovino, sobre mercado de madeira, construção, empresas no modo geral.
empresas públicas nesse sentido, mas na piscicultura também não há. Rafa, tá por aí? Estou sim, estou sim. Tá. Eu acho que, talvez só antes de nós passar para o Gustavo, que eu acho que o Gustavo vai apresentar, né, Rafa? Eu acho que a Jamila e a Tia só uma questão, acho que de repente elas poderiam falar, depois a gente vai para o próximo artigo, né? Elas estão com a mão levantada, eu ia falar para elas. Oi, Marcos, conforme você falou, né, eu vou estar falando em relação à digitalização. É uma problemática, né, primária, a acessibilidade digital. E a secundária é em relação ao manuseio da tecnologia, né? Então, muitas às vezes não participam, né, do modo digital, ou a participação em reuniões, é em função disso, da pessoa ter a dificuldade ou não ter o costume, né, de acessar as ferramentas digitais, ainda por uma insegurança ou por não acreditar. Então, são diversos fatores que são descritos nos estudos, sabe? Pertinente à questão da digitalização. E, além disso, também não ter o aparelho adequado também, né? Em função do alto custo, né? E eu também detalhei outro ponto, né? Que foi o leilão 5G, né? Que ocorreu, e ver se essas ações, né? Decorrentes do leilão iria proporcionar, né? O acesso, né? Até na questão a partir de uma questão geográfica também, né? Da estrutura, né? Do modo rural, né? Então, mais uma vez, também não vai ajudar muito, porque na área rural ainda tem somente o acesso 5G, e olhe lá, né? Se o 4G também chega, né? Os artigos, tem um artigo até que pontua isso, né? Enquanto o urbano, né, acessa o 5G, o rural ainda nem chegou a acessar ainda o 4G. Então, são essas problemáticas que dificultam também muito a inserção, né, dos agricultores familiares no modo digital. Que a digitalização ela abarca todas essas questões, né? Ela abarca todos os processos sociotécnicos, né? A questão dessa, como forma um dos estudos fala, né? São todos os atos praticados da porteira para dentro e da porteira para fora. É o que conecta, né, a pessoa ao mundo. E eu acredito também que tem uma questão também da conscientização também dos agricultores. Eu acho que deveria introduzir mais, para eles terem mais segurança em permitir a digitalização acontecer, sabe? Eu acho que tem que ter um trabalho de educação digital. Bom, isso aí. Espero ter dialogado com você também, depois trocar aí o seu trabalho com a gente. Obrigada, Marcos. Gostaria de falar rapidamente sobre o pertencimento. Nós, em uma reunião, numa cooperativa, foi trazido muito forte essa questão do pertencimento. Ali na parte da administração, eles verificam que os cooperados, eles pouco se sentem pertencentes à cooperativa. Então, só utilizam quando tem uma vantagem financeira, quando a cooperativa vai pagar um valor maior do que outros mercados. Então, nesse sentido, eles se utilizam da cooperativa somente para a venda dos produtos. Então, é um ponto que a gente está verificando, e é um questionamento nosso também essa noção de pertencimento. E é muito, muito forte a ideia de que é só um facilitador, né? A cooperativa como um facilitador, não como você sendo um cooperado e você sendo dono do negócio, aquilo sendo seu, participativo, aquela ideia de responsabilidade, né? Que você firmou aquela responsabilidade, aquele contrato, e você tem que fazer tudo para cumpri-lo. Então, isso a gente verificou que ocorre realmente.
nessa cooperativa em especial, né? Então, a ideia é fazer uma nova pesquisa também e tentar verificar se esse pertencimento, ou essa falta de pertencimento, né, ocorre em outras cooperativas também. Rafa, me permita só, antes de você passar para o Gustavo e agradecer, dizer o seguinte, o Gustavo, no doutorado, o Gustavo traz uma experiência, eu acho que não é isso, hoje o teu artigo é outro tema, né, Gustavo? Mas aquele capítulo que está sendo produzido para o livro de feiras, né? O Gustavo podia depois comentar um pouquinho, a gente quer convidar, a gente socializa isso, mas está sendo publicado um trabalho em que o Gustavo traz a experiência das feiras no sul da Patagônia, né, que já é a dissertação de mestrado, ele está recuperando e fazendo doutorado, e dialogando, que é muito interessante do ponto de vista da territorialidade da cooperativa como parte do processo das feiras. Mas vale a pena. Então, a gente convida aí vocês para um capítulo que está saindo num livro logo, em que o Gustavo escreveu, eu só participo junto, mas o Gustavo que tem a ver. E dialoga com isso que nós estamos conversando aqui, tá? Só para deixar vocês aí ansiosos para poder ler esse artigo futuramente. Vai lá. Aí depois a gente envia. Mas eu não vou apresentar hoje, só estou do 20, né? Mas aí escutando a questão, e ontem apresentei em outro GT, né? Sobre esse ponto, e eu coloquei, eu reforcei, fiquei falando bastante da questão do papel da cooperativa, né? Nos feriantes, nos participantes da feira, no sentido de que a cooperativa, e engatilhando com a última fala de vocês, a questão da pertenência, né, que faz parte, e o caso que eu estou estudando é bem isso, né, tem sistemas de responsabilidade, as funções da cooperativa, mas tem processos de apropriação próprios dos participantes da cooperativa e de rotação mesmo das funções, das atividades. Então, cada um deles, eles se sentem parte da cooperativa. A cooperativa não somente um meio que permite ao feriante participar, sino também é um fim, né? O próprio a existência deles é baseada nesse processo, né? E a cooperativa não somente coloca foco na questão comercial, sino também em outros processos de integração, de formação, de articulação. Acho interessante isso, mas não é o caso, só estou tocando. Depois podem ler algumas outras coisas mais na frente. Claro, desculpa, então, porque é que eu sei que tu tinhas um artigo, achei que tu ias apresentar, mas como tu apresentaste ontem, né, Rafa? Então, acho que não sei como é que nós andamos aí. Ainda faltam duas pessoas que eles não apareceram, né? Que seria a Cássia e o Jefferson. Não sei se aguardo mais um pouco, né? Mas eles não apareceram para apresentar ainda. Não, mas eu acho que se eles não puderem vir, por alguma razão, eles não estão entrando aí, então, né? Acho que não faz. Eu acho que podemos já dar. Eu vou interromper a gravação, tá? Mas o